Pais intrometidos de adolescentes, o que vocês gostariam de não ter visto? Quando mudamos de casa e todas as coisas estavam no novo lugar, um dos caras da mudança me chamou para verificar o recibo e quando estávamos fora do alcance da voz da minha mãe, ele me entregou o cachimbo de maconha que havia caído de um buraco escondido na parte de trás da minha mesa quando eles a moviam. Que mano! Minha mãe encontrou meu rabo de plug anal na bancada do banheiro. Eu tinha lavado e esquecido lá. Ela estava chorando e rindo enquanto jogava em mim. Meu filho tem uma toalha para um propósito particular específico. Precisa ser lavado. Quando criança, parecia que não importava onde você ia esconder-se alguma merda, sua mãe iria encontrar. Eu tinha um bom estoque de revistas de surra quando era um jovem adolescente e decidi que iria escondê-las em uma das minhas caixas de violão, mesmo atrás da guitarra. Minha mãe não teria absolutamente nenhum motivo para abrir um desses. Ela ainda os encontrou e agiu como se não estivesse procurando por nada. Pais, por que vocês sentem a necessidade de examinar as coisas de seus filhos adolescentes? Minha mãe sempre mexia nas minhas coisas. Eu nunca tive nada a esconder, mas isso sempre me fez sentir violada e me fez sentir a necessidade de esconder coisas dos meus pais. Mesmo que fosse algo pequeno como uma data ou um cartão de aniversário de um amigo. Deixe seus filhos adolescentes terem um lugar seguro no quarto, onde possam guardar coisas que considerem particulares. Se você tiver alguma preocupação com drogas ou outras coisas, seja honesto e aberto com eles. Sou pai. Então, em um fim de semana, minha esposa e eu estamos relaxando na cama assistindo a qualquer lixo na TV, quando nosso filho mais novo, 11, chega e diz que o irmão mais velho, 13, está vendo pornografia em seu tablet. Então, chamamos para o filho mais velho, ele nega e nega é claro, então diga a ele para me trazer seu tablet. Ele não aprendeu a arte de navegar incógnito ou limpar o histórico completamente. Percorrendo sua história, bem, maldito seja, ele está vendo pornografia. Mas não qualquer pornografia. Algumas coisas de anime, algumas coisas atrevidas para adultos. Mas o verdadeiro chute foi o pornô Scooby-Doo. Fred, a porra da Velma, a porra da Daphne Salsicha. Velma fazendo Daphne, etc. Então mamãe sai da sala para deixar papai e seu filho falarem sobre isso. Começa com o de sempre, não minta, você não pode esconder essa merda de mim se eu passar pelo seu histórico de navegação. Está tudo bem se masturbar, em particular, é claro, seu crescimento, blá blá blá. Termine a conversa, devolva o tablet para ele, mas quando ele está saindo pela porta, não posso deixar de fazer minha pior impressão de Scooby, bate Shaggy, seguida de Zoinks, Jinkies, e Hu-Ho encontrou seu pornô. Seu rosto ficou tão vermelho, e eu simplesmente perdi o controle, estava chorando. Agora, de vez em quando ele começa a lidar com uma atitude conosco, eu apenas digo, Zoinks, para ele. Além de tudo, o filho mais novo entra na sala com, eu só estava brincando, não sabia que ele realmente estava. Não sou um pai, mas quando meu irmão tinha 7 anos, ele estava reclamando do PC da minha mãe lento, por curiosidade eu verifico o histórico caso ele tenha baixado algum vírus. Minecraft Porn, foi várias das pesquisas. Sim, gostaria de estar brincando. Não sou um dos pais, mas a única vez que minha mãe pesquisou o histórico do meu computador foi 10 minutos depois de eu ter pesquisado no Google o que são kefs. Eu criei uma filha como um pai solteiro. Eu não sou um bisbilhoteiro natural. Tento não ser muito intrometido. A pior parte para mim era tê-la perto de minha mãe. Minha mãe é mais intrometida do que qualquer outra pessoa que já conheci. Minha mãe foi deixada sozinha em minha casa com apenas o cachorro quando minha filha tinha 15 anos. Minha filha está agora em seus 20 anos e eu ainda não ouvi a última vez de minha mãe sobre ela ter 3 vibradores diferentes e, portanto, é de alguma forma, pervertida. Ela não tem. T morava em casa desde que ela foi para a faculdade aos 18 anos, e ainda ouço falar sobre isso. Minha mãe me pegou fazendo um lubrificante com as 2 mãos. Os fones de ouvido que eu estava usando eram altos o suficiente para bloquear o som de abertura da porta, mas não o grito dela. Não sou pai, mas era pré-adolescente na época em que a internet estava começando a crescer.
Meus pais viram meu histórico de pesquisas depois que fiquei confuso sobre como o sexo funcionava em relacionamentos homossexuais e pesquisei no Google. Isso levou a algumas questões interessantes. Eu encontrei um dildo com cocô escondido na ventilação agora não usada do banheiro. Eu morava com minha mãe e 4 irmãos mais novos. Não importa de quem seja, ainda estou desejando nunca ter visto isso. Minha mãe encontrou uma coisa dizendo que eu era bi e me confrontou enquanto chorava sobre isso e me implorava para dizer a ela porque eu havia me afastado de Deus. 6 anos depois e ainda estou tão confinado que posso muito bem governar Narnia. Além disso, ela encontrou meu estoque de yaoi quando eu era um maldito VB-LOL. Não um pai, mas uma testemunha de que encontraram algo que não queriam ver. Trabalho de ti, o cara tinha o computador da filha que estava tendo problemas para abrir algum aplicativo de fotos e precisava consertar. Enquanto a gente ia verificando se funcionava, ainda, abriu e apresentou uma imagem de sua filha, nua, segurando um vibrador enorme. Nenhuma palavra foi trocada. Ele fechou a tampa e saiu. Não é um pai. Isso aconteceu alguns anos atrás, quando eu ainda morava com minha mãe e meu padrasto. Minha meia-irmã morava no meu quarto e já fazia quase um ano desde que ela se mudou. Eu tinha um vibrador que minha melhor amiga comprou para mim como uma piada, mas não era realmente uma piada, de presente de aniversário. Eu o usava com frequência e o escondia no fundo de uma gaveta do meu armário, escondido dentro de um chapéu. Minha mãe decidiu bisbilhotar e o encontrou, mas de alguma forma pensou que fossem minhas meio-irmãs e o guardou. Perguntei a ela sobre isso e ela ficou maravilhada com o fato de eu ter me masturbado, mas ela ia mandar o brinquedo no correio de volta para a minha irmã sem contar a ela. Isso teria sido um desastre. TLDR. Minha mãe quase enviou meu vibrador para minha irmã pelo correio. Certa vez, encontrei uma meia que não só funcionava sozinha, mas também podia ser usada para manter uma janela aberta. Eu teria sentado a criança para uma conversa, mas não tenho filhos. Eu também tenho um número ímpar de meias agora. Não sou pai, mas no meu aniversário de 16 anos minha namorada acabou e estávamos no meu quarto assistindo um filme relaxando. Desci uma escada em um determinado momento da noite deixando a GF no quarto para pegar um copo d'água. Enquanto descia as escadas, minha mãe me perguntou se eu tinha alguma roupa para lavar. Isso não seria estranho para a maioria dos rapazes de 16 anos, mas eu tenho lavado minha própria roupa desde os 14, devido aos meus pais ficarem regularmente dias fora para trabalhar. Fiquei confuso, mas apenas respondi: não, fiz ontem, estou verificando mesmo assim. Então ela fez. Peguei meu copo d'água e um para a namorada e comecei meu caminho de volta para o meu quarto quando 2 gritos estridentes vieram daquela direção. Corri para a porta, minha mãe lançou os olhos para o chão e resmungou: eu nunca vou entrar na porra do seu quarto de novo. Eu entro no quarto, perplexo, apenas para encontrar minha namorada enrolada em um lençol na cama. Suas roupas espalhadas pelo chão. Ela estava sentada na beira da cama sem nada quando minha mãe entrou. A noite foi arruinada e minha mãe nunca mais entrou em meu quarto. Tenho certeza de que ela se arrepende de ser uma idiota intrometida. Um pequeno saco de maconha enfiado no fundo de sua luz carnal. Também não sou pai, mas tenho um irmão mais novo. Fui ao quarto dele para pesquisar algo na internet e ele deixou as guias abertas. Aparentemente, ele gosta de estremecer. Típico, não um pai. Eu estava ajudando meu primo adolescente recém-formado com um problema de PC. Eu sei que seu pai tem alguns controles definidos, então eu fiz uma pequena espionagem para ver se eles eram eficazes. Aparentemente, as crianças descobriram o futanari e o hentai. Ele gosta que a Bíblia Negra dos clássicos seja muito pesquisada. Não contei ao pai dele, mas saí da porra das minhas mãos. Não um pai, mas uma criança bisbilhoteira. Encontrei uma caixa de dildos e lubrificante da minha mãe. Em uma gaveta diferente, encontrei uma foto do meu pai nu no chuveiro. Meu pai havia morrido vários anos antes da minha descoberta de espionagem. Certa vez, um amigo meu configurou a página inicial do computador do trabalho de seu pai em um site pornográfico. Você sabe, aqueles vírus que se configuram automaticamente.
Seu pai foi saudado por uma mulher grande se dando prazer com uma abobrinha na próxima vez que abriu o navegador. No trabalho. Ele não ficou satisfeito, mas o cara de ti que cuidou disso deve ter dado uma boa risada. Eu estava limpando o quarto do meu filho de 7 anos porque estava uma bagunça pra caralho e eu estava farto disso. Encontrei uma coleção de núcleos de maçã, cascas de laranja e embalagens de doces escondidos debaixo da cama. Alguns estavam lá há muito tempo. Eu tinha um consolo de dragão em um recipiente especialmente feito que parecia um travesseiro. Minha mãe ainda achava essa merda. Ela é mormon. Essa foi uma conversa desagradável. Maior que é um cara. Nenhum dos meus pais parece ser intrometido, mas tive alguns momentos interessantes. Como a certa altura, meu pai queria que eu procurasse algo na web e viu que eu tinha Madina Árabe na guia de favoritos e, naturalmente, sua primeira resposta foi: "Você está tentando ingressar no ISIS?" Eu realmente gosto de línguas, algo que aparentemente minha família acha muito estranho. O bate-papo em grupo do meu enteado de 12 anos em seu iPhone, intitulado Sara Chupa Pau Grande. Não um pai, mas meu padrasto rastreia não apenas meu telefone, mas também minha conta bancária, então quase tudo. Ele tentou rastrear o que eu faço no computador, mas sou mais experiente em tecnologia do que ele. Não um pai, apenas um filho da puta burro. Meu pai uma vez achou pornografia, um pau enorme na bunda das garotas. Cachorrinho como papel de parede da minha área de trabalho porque achei que seria melhor fapear assim. Minha mãe limpou meu quarto totalmente para não bisbilhotar e encontrou meu dildo e vibrador quando eu tinha 18 anos. Bem feito para ela. Os brinquedos estavam realmente bem escondidos. Ela teve que cavar para encontrá-los.